Você já notou que alguns perfumes eles ficam turvo, uns evaporam mais rápido, outros ficam um pouco mais pesados, outros ficam um pouco mais oleoso. Vocês já repararam isso? Então, esse vídeo é para você. Você vai entender o que está acontecendo. Você sabe que o teor alcoólico ele interfere profundamente no seu perfume. Quanto mais álcool ele tem, maior o teor alcoólico e mais volátil ele é. Quanto menor o teor alcoólico, mais preso ele fica, as moléculas ficam e ele volatiliza de uma maneira diferente, tá? O que a gente faz? Na perfumaria, é normal a gente olhar que tem algumas formulações que tem água na formulação, certo? Por que a gente tem água na formulação? A gente tem água na formulação porque a água ela faz a função de diminuir essa volatilidade do álcool. O álcool é um produto orgânico e a água ela é inorgânica. Se a gente pegar uma proporção de 10 gramas de água, 90 gramas de álcool, vai ficar transparente. E se a gente fizer o contrário também vai ficar transparente. Então, a função do álcool, a função da água dentro do nosso produto, dentro de uma colônia, é transportar ela para a nossa pele. Tá? E a água ela vai transportar e não vai deixar ficar ressecado. Se você colocar álcool na sua pele de um lado e uma base do outro, você vai perceber que o álcool ele vai ressecar. O álcool ele é denaturante. O que ele faz? Ele promove um ressecamento, promove uma desidratação. Tanto é que as pessoas que fazem uso exagerado do álcool para ingerir, elas sempre têm um aspecto de pessoas desidratadas. Então, quando você está de ressaca, você fica desidratado. O álcool ele desidrata. Ele na sua pele também ele faz essa função de desidratação, certo? E a gente coloca água para fazer o quê? Para hidratar o álcool e reduzir o teor alcoólico dele. E nessa jogadinha, a gente também pode usar o propileno glicol para entrar como um umectante ou emoliente para formar um filme na pele ou para dar um sensorial mais aveludado, mais macio para o nosso perfume, tá? Podemos usar o propileno ou alguns outros umectantes aí, tá? Tem gente que usa glicerina, tem gente que usa o poliglicel, mas a gente tem que observar quais são as funções exatas, tá? Propileno glicol ele é umectante, o dipropileno glicol não deve ser usado, tá? Isso daqui é uma conversa técnica. Dipropileno glicol não deve ser usado para formular o perfume, tá? Se for dentro da fragrância, a gente vai usar o dipropileno para a gente fazer solução com cristais. Então, vou solubilizar o ambrox, o ambrocenide, a vanilina, o etilvanilina, veramós. Então, você vai usar o dipropileno glicol para você poder fazer solução e você usar ele dentro da sua fragrância. Dentro do perfume a gente usa esses caras aqui, tá? Ah, mas isso é a mesma coisa quando você compra uma base pronta e você fala assim, eu não vou aditivar a base. Em cosmetologia a gente chama de aditivar, tá? Você que é de cosmetologia, você vai me ajudar nessa. Você vai vir comigo aí. Então o que acontece? Quando a gente prepara uma base em cosmetologia, a gente chama de base padrão e uma base aditivada. Quando o terceirista trabalha como a vamos supor, eu sou um terceirista, então eu tenho produtos diferentes segmentados. Não vou nem colocar o meu exemplo, vão colocar para vocês o exemplo do Boticário. O Boticário ele tem a linha dele lá, é, que é uma linha para alta hidratação. Então ele vai usar cera, manteigas, beleza. Então ele usa essa linha básica, ceras e manteigas. Essa mesma base e aditivam ela. Eles trocam algumas coisas, eles colocam um aminoácido, um polissacarídeo, eles colocam um emoliente, alguma coisa diferente para aditivar. A base é a mesma, mas o que muda são os ativos, tá? Então, tem produtos que servem como ativos e aditivos. Quando o propileno glicol, ou óleo mineral, ou o álcool cetoesteárico, ele vai dentro da base, no preparo da base, ele vai ali como aditivo, tá? Ele vai aditivar a base. Aditivo. Aditivo é um cara que ele só vai dar uma cor, um aspecto, ajudar a base. Agora, quando ele traz um benefício, ele chama de ativo. Então, quando você tem um propileno glicol dentro de uma base de cosmético,
de perfume, ele serve como um ativo de hidratação, para promover a hidratação, tá? Então a gente tem toda essa função que a gente tem da o álcool tirando, desidratando, desidratando, e o propileno glicol ele hidratando. Então ele vai formar uma película que de vez você perder água, ele vai diminuir esse daí um pouquinho mais. É milagre? Não é milagre, isso daí é ciência. Você pode fazer esse teste. Então você, quando você for fazer seu produto, você pode fazer com propileno e sem propileno, com muito álcool e sem muito álcool. Você vai ter que deixar macerar mais tempo com somente álcool. Se você for fazer um parfum, um extrato de parfum, se você for colocar 40% de fragrância, não tem muito sentido mesmo você colocar, fazer a base que eu indico para vocês, que é 85% de álcool com 13% de água e 2% de propileno. Variando aí a água de 12 a 13 e o propileno de 2 a 3, certo? Eu sempre faço essa variaçãozinha. Não faz muito sentido, porque você vai ter um produto muito pesadão, carregadão, certo? Então, quando você for fazer um extrato de parfum, tenta brincar com essas quantidades, tá? No curso eu sempre falo disso, tá? No treinamento eu sempre falo disso, que você tem que aprender a equilibrar uma base para você poder aplicar os seus produtos. Porque senão o seu produto vai ficar sempre alcoólico, se não gordurosão, pesadão, sabe? Aquele produto que você passa e sai escorrendo. Imagina, se eu faço agora um extrato de parfum, um parfum com 40% de fragrância e jogo na minha pele, pronto, ele vai sair aqui, ó, uma mancha, certo? Então o que a gente faz? A gente sempre dá uma equilibrada na base. Para você, inclusive, para você fazer um body splash, como o body splash a concentração é muito baixa, o que, que a gente faz? A gente faz uma base bem hidratada, a gente coloca bastante água, a gente coloca propileno e a gente coloca um pouquinho de coloca álcool e por questão de segurança, a gente vai lá e coloca um pouquinho de conservante nesse produto, certo? Se você quiser, tem gente que quer colocar peptídeo, aminoácido, a gente tem que ver a compatibilidade com o álcool também, que às vezes o álcool vem denaturando tudo e não faz sentido. Você só está gastando dinheiro achando que você está colocando um ativo para promover um benefício e na verdade você só está aditivando a base, certo? Então vocês entenderam o conceito? Beleza? Então, quando a gente prepara a nossa base, quando a gente fala desses materiais, a gente tem que entender que quando a gente brinca com álcool, a gente está brincando com a solubilidade dos materiais, certo? Então, se eu tenho um perfume Sauvage Dior, a fragrância, eu vejo que o Sauvage ele é turvo, Y de Yves Saint Laurent, ele tem uma turbidez se a gente não tomar cuidado. Então a gente percebe que algumas notas, elas, quando o produto ele tem uma carga de óleo essencial muito grande, essa parte de naturais, produtos naturais, a gente percebe que ele tem uma sensibilidade muito grande à água. E se a gente colocar bastante água, vai turvar. Então a gente precisa do quê? A gente precisa, ou a gente aumenta a graduação do álcool, ou senão a gente entra com o quê? Com solubilizante ali dentro, tá? Não sendo nonilfenol etoxilado, eu não gosto desse cara, não gosto de usar. Ele causa alergia no trato respiratório e vocês têm que ficar esperto a isso, tá? Que você não pode promover alergia em ninguém. Então, quando a gente começa a brincar com as quantidades de álcool, a gente começa a trabalhar na solubilidade. Então, quando você pegou uma fragrância, ela turvou, aumenta o álcool. Pegou a fragrância, turvou, aumenta o álcool. Ah, mas a fragrância ficou muito alcoólica, beleza. Tenta diminuir um pouquinho. Ah, ficou mais ou menos, mas eu queria ela um pouquinho menos com cheiro de álcool, beleza. Propileno glicol é um álcool, ele também é um álcool de cadeia um pouco menor, mas ele é um álcool emoliente, tá? Então, quando a gente evolui, quando a gente de lá dos egípcios até até na Roma, França, e agora na atualidade aqui, a gente vem evoluindo. Então, a gente começou a evoluir, começou a colocar alguns ingredientes que eles são emolientes dentro do perfume, tá? Se você olhar nas formulações do nível Brasil, a gente sempre vê alguma coisa assim, tá? Ah, mas Boticário, de repente, não coloca tal coisa. Ah, cada um tem sua formulação. Cada um tem a sua fórmula. Por isso que a fórmula é tão fechadinha e privada. Cada um tem sua fórmula, cada um tem o seu jeito de pensar. No rótulo do produto, ele tem que descrever lá a formulação que ele faz, porque por determinação da Anvisa,
você tem que descrever a fórmula lá. Não com as suas quantidades, tá? Mas você tem que colocar a formulação lá. E nesse momento, você consegue ter acesso à formulação e você consegue ver o que tem lá. Então pode ver. Ah, mas o meu perfume eu só faço com álcool. Beleza, se está funcionando para você, tudo bem, mas qual que é a sua concentração? Ah, mas minha fragrância ela não tem muita fixação. Tudo, quanto você está usando de produtos para deixar ele um pouquinho mais pesado? Estou colocando Galaxolide. Beleza, está colocando Galaxolide, tudo bem. Quanto de Galaxolide? Quanto de fixador mascarado? Você está transformando a sua fragrância, ela está virando outra coisa, ou de repente o seu produto ele está simplesmente ficando mais pesadão? Se está ficando bom, tudo bem. Agora, se não está ficando bom, não faz sentido você ficar manipulando uma coisa e tendo o resultado totalmente diferente do que você queria. Sua expectativa não é compatível com a realidade, certo? Mas todos os testes são pertinentes, porque a gente aprende. Por isso que a gente tem um caderno de formulações e todo teste que a gente faz, a gente anota ali. Sem preguiça, gente. Isso daqui é o seu assistente. Pensa desse jeito. Eu tenho um assistente que ele me ajuda, quem é meu caderno. Então você tem um caderno, toda vez que você precisa fazer alguma coisa, você consulta o caderno, vê o que deu fácil, vê o que deu certo e também vê o que deu errado, certo? Toda essa explicação que eu dou aqui, que eu entrei nesse mérito, tudo que a gente falou aqui, a gente tem um treinamento muito legal que está disponível na plataforma, tá? E o link está aí na descrição. Se vocês quiserem se interessar, dá uma olhadinha lá. É, tem um grupo, tá? Essa aula aqui eu tô dando essa aula aqui é uma aula gratuita, mas sábado eu vou promover uma aula, um intensivão no nosso grupo, tá? Que é para todo mundo ficar muito bem alinhado aqui e para ninguém ficar para trás na questão de conhecimento. O curso é gravado, mas o grupo transforma o curso numa coisa mais híbrida. Então, se você quer dar uma acelerada no seu processo, você quer aprender a fazer, formular e vender o seu produto, vem com a gente que você vai se dar bem. O demais, eu quero agradecer para vocês demais pela audiência. O YouTube aqui ele entrega bem os vídeos. Eu agradeço muito a todos vocês que sempre compartilham, conversam, questionam, tá? Até aqueles também que duvidam de uma coisa ou outra, porque a gente faz a gente correr atrás de informação para trazer para vocês, tá? Então, tudo que eu trago para você ele tem uma base científica, se vocês precisarem eu disponibilizo isso. Não sei se nesse vídeo aqui eu disponibilizei, mas eu vou tentar disponibilizar também o material, os artigos que eu consulto, tá bom? Um pouco mais para frente eu vou falar sobre os livros também, algumas indicações de livros para vocês que querem trabalhar com químicos aromáticos. É, tem um vídeo bem legal para sair aí sobre os alergênicos, tá? Eu estou esperando um teste de estabilidade, estou fechando um teste de estabilidade sobre terpenos, e aí eu vou trazer isso daqui, um vídeo também que faz parte dessa nossa jornada aqui para nós entendermos não somente a base, mas também a fragrância que a gente trabalha, tá? A todos vocês da nossa audiência, eu agradeço, tá? E uma ótima jornada perfumada a todos.